né? E é um livro tão recheado, irmãos, para nossas vidas, que nos dá grandes aconselhamento de uma vida cristã. É o capítulo 3 de Tiago, e nós vamos ler 6 versículos, do 1 até o 6. Damos graças a Deus pela vida de cada um dos irmãos que está aqui nessa noite. Que Deus venha abençoar a tua vida de uma forma gloriosa. Nossa sobrinha Érica, seu esposo, seu filhinho, né, os demais irmãos. O irmão estava com saudade do senhor. E está aí firme para se batizar. Não vê a hora, né? Que benção pura. E o Senhor vai concluir esse desejo do seu coração. Todos encontraram, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. Tiago capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebereis mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus ou os navios, que sendo tão grandes, elevadas de impetuoso vento, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grandes bosques um pequeno fogo incendeia. Versículo 6. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo que, irmãos? E só uma. E é inflamado pelo que, irmãos? Amém. Se assenta, desocupa as mãos, dá glória a Deus, dá aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, antes de iniciarmos, faz mais ou menos aí uns 15 anos, mais ou menos, que eu vi o irmão presbítero Pedrinho. Ele não pregou, ele trouxe uma reflexão e ele falou sobre um rei. E esse rei pediu para o seu cozinheiro, pastor Maxwell, fazer o melhor prato da sua vida. E aquele cozinheiro, irmãos, fez o melhor prato e trouxe para o seu rei. E ele falou assim: mas você fez o melhor prato? Isso que é o melhor prato? Ele falou assim: o melhor prato. E sabe o que era o prato que ele fez? Língua ao molho. Tem mais alguém que junto com a pastora Ana que adora? Gosta, isso. Gostamos, né? Eu também gosto. E daí ele experimentou, falou: rapaz, que coisa gostosa demais. Língua, né? O molho fez bem caprichadinho. Passou-se alguns dias, ele falou assim: agora me deu vontade, eu não sei o que você vai preparar, você vira, faça o pior prato que você já fez. E ele fez, trouxe para o rei assustado olhou e falou: mas rapaz, você fez novamente língua? Agora eu não entendi. E ele falou assim: agora o senhor experimenta para o senhor ver. Essa língua só está cozida. Ela não tem sal, não tem tempero, não tem nada. Então, moral da história, irmãos. E ele chegou à conclusão para o seu rei e falou assim: essa língua é o melhor prato quando nós bendizemos a Deus, quando nós louvamos ao Senhor, falamos bem dos nossos amigos, companheiros, familiares, porque com ela nós podemos abençoar e amaldiçoar. E ela também é o pior prato por causa disso.
se nós atentarmos para aquilo que às vezes está no nosso coração, Jesus ele foi tão claro, tão objetivo, Jovem Maria, que ele falou assim, ó, quando a nossa boca só fala o que está, o que, irmãos? Cheio o coração. Não tem outra coisa, irmãos. Se o nosso coração está cheio, por que às vezes nós pegamos, às vezes com os diáconos, presbíteros, pastores, alguns irmãos, e falamos de futebol? Porque o coração está, o que, irmãos? Cheio. Por que as irmãs, às vezes, quando se reúnem, fala de culinárias, fala de roupa? Menina do céu, comprei uma saia. Menina do céu, pense no perfume que eu ganhei do meu esposo. Pensa isso. Por quê, irmãos? Porque o coração está cheio. Bendito seja o nome do Senhor. É dessa forma. Quando você vai na casa de alguém e alguém fala, é porque o coração está transbordando. Quando está cheio, ele transborda. E é isso, exaltado seja o nome do Senhor, que Tiago está falando aqui para nós. Para nós ter esse cuidado quando nós pronunciamos nossas palavras. Porque com ela nós podemos abençoar aqueles que são imagem de Deus, como também podemos amaldiçoar, como podemos também fazer decair. Se eu perguntar aqui nessa noite para alguém, meu Deus do céu, o que você já recebeu de palavras negativas? Você está aí, quantos anos só tem, irmã Maria Cândida? Com respeito à pergunta, né? 71. 71 anos, irmãos. Você já imaginou o que a irmã Maria Cândida já ouviu? Você já imaginou também o que a irmã Maria Cândida já falou? É isso, irmãos. Na nossa vida, meu Deus do céu, agora eu vou ver isso aqui ao coração, vou transmitir para os irmãos. Na segunda série, eu tive uma professora, não sei, talvez ela veja depois a live, não sei se é viva ainda, mas na segunda série, sabe, uma professora, irmãos, hoje daria, não sei se daria cadeia, mas daria uma indenização muito grande. E ela chegou para mim assim e falou assim: Claudinei, você não vai dar em nada. Você já imaginou isso? Claudinei, você é ruim para aprender. E eu não discordei, irmãos, porque eu era ruim para aprender mesmo. Pensa numa cabeça que era só a misericórdia de Deus. Mas através daquela palavra dela, irmã Maria Cândida, sabe o que eu fiz? Aí eu me apliquei aos estudos. Eu me apliquei, porque eu não tomei aquela palavra como uma palavra desconstrutiva, né? Mas construtiva. E peguei aquela palavra, põe no meu coração e falei assim: eu vou mostrar para ela que eu sou capaz, que eu não sou o que ela falou, bendito seja Deus. E quando chegou o final de ano, presbítero Zé, sabe o que ela teve que fazer? Pegar na minha mão, para a glória de Deus, pegar na minha mão, levar de sala em sala, e apresentar eu para a igreja, para os alunos, para a diretora, para as professoras, porque chegou no último bimestre do ano, eu tirei 10 em todas as provas. Como Deus é maravilhoso, como Deus é bom, irmãos. Por isso, irmãos, que quando pronunciarem palavra a teu respeito, saiba digerir ela. Não deixe o inimigo abater teu coração, não deixe o inimigo abater a tua alma, jamais, em momento algum. Coloca para nós lá, Provérbios 18, 21, olha só, porque tem poder nossas palavras, irmãos. Ó, a morte e a vida estão no poder do que, irmãos? Da língua, e aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então preste atenção nisso. Provérbios, o proverbista, né, Salomão fala dessa forma, que a morte e a vida estão no poder, ó, aqui, ó, nisso aqui.
Por isso Tiago fala assim: é um pequeno membro em nosso corpo. E quem pode refrear? Quem pode conseguir, exaltado seja o nome do Senhor, refrear ela? De que maneira, irmãos? Vou perguntar para vocês: de que maneira podemos refrear nossa língua? De que forma? Fala aí, Miqueias. Dá uma sugestão. De que forma que podemos refrear nossa língua? Não falar, o Miqueias falou. Agora vamos para a irmã Maria Cândida. De que forma, irmã Maria? Analisando o que vamos falar, irmãos. É isso. Porque, irmãos, como que nós não podemos falar? Um pai tem que repreender, uma mãe tem que repreender, uma professora tem que falar, como essa que eu falei agora para os irmãos, ela tem que falar. Não é no falar que nós erramos, é no falar no momento errado. É no falar de qualquer forma. Você já imaginou um pai, uma mãe falar para o seu filho: você não vai dar em nada, você tem que apanhar mesmo, você queira Deus, ainda põe a Deus no negócio, dessa forma. Tomara que quando você casa, você ache alguém que te bata. Tomara que quando você crescer, não dê em nada. Isso, aquilo, irmãos, pega na pessoa que é só a misericórdia de Deus. Por isso nós, pais, temos que saber o que falamos para os nossos filhos. Você vai dar um vadio, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo, só a misericórdia de Deus. E talvez aqui nessa noite tenha pessoas dessa forma, que você já é casado, você já é pai, você já é até avô, não sei, e você ainda vive com algo que alguém falou para você, e isso ainda martela no teu coração e na tua mente. Mas hoje, pela graça e pelo sangue de Jesus Cristo, você vai sair daqui liberto e abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. A morte e a vida estão no poder da língua, irmãos. A morte e a vida, ela pode nos levantar, como pode. O irmão trabalha com as vendas. Você já imaginou, irmão? Eu chegar para o irmão: ih, irmão, largue mão, ramo de venda, só a misericórdia de Deus. Se alguém falar isso para o irmão fala: então me mostra um outro ramo. É ou não é? Ah, no que se trabalha? Que nem a gente trabalha autônomo, né? Na construção civil. Ih, construção civil hoje, rapaz, não está terrível, está isso e aquilo. Ah, é? Então me mostra outro caminho. Porque foi esse que o Senhor nos abriu. E é esse que nós vamos trabalhar até o dia que o Senhor falar: basta, e nos abrir outra porta. É isso. É nós que decidimos o nosso caminho. É nós. Você não precisa aceitar alguma coisa que alguém falou a teu respeito. Você não precisa aceitar alguma coisa que alguém falou para você. Olha, irmãos, o que tem de gente. Vocês já ouviram uma frase, pastora Ana? Meu Deus do céu. O que tem de gente que se intromete na tua e na minha vida, mas deu teu boleto para eu pagar. Fala assim: então tá, você está preocupado muito com a minha vida? Meu gás já está no vermelhinho lá. Pastor Ailda já está areando demais as panelas, está preteando o fundo. Paga, compra um bujãozinho de gás para nós. Aí eu vou começar a te dar ouvido. É ou não é? Como tem, irmãos, pessoas. E o mais difícil é também quando papai e mamãe, se doesse, falar e aleluia. Eu vou falar um português rasgado mesmo. Se intromete na vida do casal. Mães, pais, pelo amor de Deus, deixa eles. Agora, se eles virem te pedir um conselho, sim, mas não se intrometa, deixa os dois. Mas tá desse jeito lá, deixa eles viver, deixa a vida ensiná-los.
Eu sempre falo, irmãos, a gente casou novo com a pastora Hilda. E tinha um vinha, e tinha outro. E minha mãe, então, misericórdia. A mãe é só a misericórdia de Deus. Era crente, servia ao Senhor, mas gostava de pôr a colher. E aquele ditado, né, meu irmão? É ou não é? Numa discussão de marido e mulher, o que acontece? Ninguém mete a colher. Ninguém. Eu gostei esses dias que eu fiquei sabendo da resposta da sua mãe, pastora. Meu Deus do céu. Aonde a senhora estava todo esse tempo? E a irmã Cida falou dessa forma: eu estava no meu lugar, mas nunca me intrometi na vida do casal. Que resposta, rapaz do céu. Vieram tirar um pitaco e a resposta foi chave. Falei, rapaz do céu, essa aí me levou tudo meus trocados. Porque é dessa forma, irmãos. Eu vejo que a Érica, o seu esposo, ó, fica de pé um pouquinho só. Vou usar vocês ali, ó. Olha para eles lá, igreja. Um menino e uma menina. É ou não é? Mas o futuro deles não está na mão dos pais, está nas mãos de Deus. Tem a sua casa, tem o seu carrinho, trabalha, tem o seu filhinho. Pode sentar, obrigado. Você já imaginou eu como tio chegar lá, viu, Érica, você tem que fazer assim, viu, filho, você tem que fazer assim, assim. Não. Jamais. Deixa a vida ensinar. Exaltado é o nome do Senhor. E quantos casamentos, irmãos, quantos casamentos, diácono Marcelo, estão destruídos, porque o pai colocou a colher, porque a mãe colocou a colher, porque o tio colocou a colher. Mas foi levar um sacolão? Foi levar lá um remedinho, quando estava com uma dor de cabeça, uma dor na barriga, coisas parecidas? Não. Mas para se colocar entre meio, irmãos. Por isso Jesus é extraordinário. Ele falou assim, ó: deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher ou a sua esposa, e os dois serão uma carne só. Uma carne só. Ninguém, irmãos, pode colocar a colher. Vocês decidiram viver. Vocês decidiram formar uma família. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso e pronto. Mas que nós devemos guardar nossa língua. Isso sim. Há muitos ministérios, pastora Ana. Há muitos ministérios, irmã Van, destruídos. Pastores morrendo. Pastores que já morreram. Ministérios de homens e mulheres pregadores que estão lá embaixo por causa de uma palavra, por causa de uma calúnia, por causa de uma defamação. Muitos. Se nós, eu conheço pelo menos uns 3 que estão caídos, porque alguém defamou. E a defamação, irmãos, só a misericórdia de Deus. Na lei penal 139, o artigo 139, se não me falha a memória, uma defamação, ela dá prisão de 6 a 12 meses de cadeia. Se alguém difamar o irmão, se alguém difamar eu, se alguém difamar qualquer um de vocês, e você for fazer o boletim, é isso aí. De 6 a 12 anos, a 12 meses. E Jesus, usando o proverbista novamente, Provérbios 6, se não me falha a memória. Eu falei, irmãos, eu fiz o esboço, mas eu não consigo lembrar não. É para ser Provérbios 6, bendito seja o nome do Senhor Jesus.
Coloque para nós lá Provérbios 6. Pastor, lembra? Onde fala que a sétima coisa o Senhor abomina? Eu sei que é Provérbios 6. Coloca lá, Pedro. Tem 7 coisas, mas a 7ª é terrível. Não vou lembrar se é, eu sei que é Provérbios 6. 6:16. Coloca lá, Pedro. Isso, exatamente isso. Olha só. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos lá? Então são 6 coisas. Olha só, primeira, olhos altivos, a língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos. Irmãos, isso aqui é terrível. E isso daqui é o coração que maquina pensamentos perversos, irmãos. Sabe aquela pessoa que não consegue dormir? Eu tenho que acabar com aquele fulano na empresa. Eu tenho que puxar o tapete daquela cicrana. Aquela não vai conseguir não. E só entrou, já colocaram lá num cargo superior. Irmãos, é só misericórdia de Deus. Chegou hoje na igreja, olha, o pastor já deu oportunidade. Tá, mas tem gente que está há séculos na igreja e não quer fazer, fica assim. Chegou alguém disposto, vai trabalhar. A obra do Senhor necessita disso. Pés que se apressam a correr para o mal, os próprios pés. A testemunha falsa que profere mentiras. E olha a 7ª. E o que semeia contenda entre irmãos. Já imaginou isso, irmãos? Aquele que semeia contenda entre irmãos. A 7ª aí, ó. Deus o que, irmãos? Deus odeia ou Deus abomina? Coloca o versículo 16 novamente. Abomina. A 7ª, irmãos, é abominante. Irmãos, isso está falando tanto no ambiente espiritual, com o ambiente familiar, com o ambiente trabalhístico. Aquele que semeia contenda entre irmãos. Fala assim, sabe aquela lá? Olha só. O Senhor abomina. Como é terrível isso, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê força, para nós controlarmos a nossa língua. E a forma de nós controlarmos a nossa língua é isso. Antes de falar, pensar primeiro. Antes de pronunciar qualquer palavra. Eu não vou lembrar agora, o capítulo Provérbios também fala. Se pensares loucamente, eleva a sua mão, ó. Ele fala claro, na boca. Por que ele fala dessa forma? Só que tem pessoas, irmãos, que ele não pensa antes, ele fala. Daí depois que ele fala, aí ele vai pensar. É ou não é, pastor Ailton? Depois que ele fala, depois que ele pronuncia, depois que ele amaldiçoa, depois que ele profere palavras que ofendem. Irmão, se tem uma coisa que mais prejudica uma família, um casal, uma igreja, que mais prejudica, é quando nós proferimos palavras de maldição. Não vai para frente. O quê? Aquele casal? Aquela família? O que? Fulano casou com cicrano? Vai sofrer. Meu Jesus. E palavra de pai e mãe, então, irmãos, misericórdia. A gente vai fazer esse ano, daqui uns dias, em outubro, com a pastora, 36 anos de casado, irmãos.
Ela está aqui na minha presença. E eu vou perguntar para ela. E depois ela vai perguntar para mim também. Algum dia eu proferi alguma palavra para você de maldição? Você proferiu alguma vez para mim? Nunca, irmãos. Esse traste, esse isso aquilo. Eu vou perguntar para você, esposa, depois vou perguntar para o esposo. Quando o teu esposo está na horário, você sabe que ele vai chegar. Você sabe que ele vai chegar. E está no horário, daqui a pouco. Você sente alegria? Ou você fica assim... Ai, Jesus, daqui a pouco chega que coisão. Daqui a pouco vai chegar aquela coisa. Você, esposa, é da mesma forma? Ai, Jesus. Ai, tomara que ela chegue e vá direto dormir, vá sentar aqui, meu Deus do céu. Como que é a nossa reação? Como que é o nosso coração? Sentimos repugno ou sentimos alegria e júbilo? É de se pensar. Nossa, não vejo a hora. Cantares fala isso. Não vejo a hora de ver meu amado. Oh, amada minha. Precisamos ler um pouquinho mais de Cantares. É ou não é? Leia Cantares. Você vai ver coisa lá, depois que você vai vir perguntar para mim, para o pastor. Mas pastor, está escrito isso na Bíblia? Está escrito lá. Está escrito, mas é desse jeito que está assim pronunciado. É desse jeito que está pronunciado. É uma carta de amor. Sim. Referente de Salomão à sua querida Sunamita, a respeito de Cristo para a sua igreja. Irmãos, para os meus filhos estão aqui hoje, está aqui o Miqueias e o pastor Maxwell. Nunca falei para eles palavras negativas. Aconselhava. E aconselho até hoje se preciso. Mas nunca proferi palavras de maldição para eles. Para minhas filhas, para outro filho Marcos. E eu sempre falo, vocês vão ser bênção. Vocês vão ser canal de Deus. Vocês vão ganhar almas para o reino. Vocês vão ser mulheres e homens de Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Ainda que eu não tive, irmãos, uma criação dessa forma. Só minha mãe, graças a Deus, e louvo ao Senhor pela vida dela, que quando a gente nasceu, papai, depois deu grandinho, queria cuidar de mim. Eu falei, não, minha mamãe dá um jeito. E sempre deu. Então, irmãos, cuide da língua. Não deixe o inimigo inflamar teu coração. Nós lemos, Tiago falou dessa forma, a língua é inflamada, e é inflamado pelo inferno. E tem pessoas que falam, não, mas eu estou falando a verdade. O que eu estou falando, tudo que é verdade, nem que seja verdade, irmãos, mas uma verdade falada na hora errada, destrói ministérios, destrói famílias, destrói empresas, destrói tudo. É só misericórdia de Deus. Não deixe inflamar, irmãos. Não deixa. Quando começar a falar, põe a mão na boca. Pensa antes, reflita antes. Se aquilo que eu vou falar, se aquilo que você vai pronunciar, vai ser bênção. Vai ser uma crítica construtiva. É isso? Falei bonito agora, né? Porque uma crítica, irmãos, construtiva, maravilha. Agora, for uma crítica destrutiva, jamais.
Não pronuncie, fiquemos quietos. Mas infelizmente tem pessoas, irmão Diácono Marcelo, que não consegue segurar a língua. Se ela souber qualquer coisa, deixa eu falar aqui para vocês. Eu vou falar assim para o irmão Diácono Marcelo, eu vou contar isso aqui que aconteceu comigo só para o Senhor. E o Diácono Marcelo, maravilha, ele fica ansioso. Estou fazendo uma analogia, irmão Diácono, para saber. Eu soltei para ele. Ele fala, agora sim. O pastor me contou algo. E daí fica, e vai comer. Mas o pastor me contou algo. Vai tomar banho, rapaz, esse aqui. Não, e fica assim, ansioso para contar. Para quem ele vai contar primeiro, irmãos? Para a mulher. E para a mulher dele ele vai falar, como? Como o senhor vai falar, irmão Diácono Marcelo? Não conte para ninguém. Fica só entre você e eu, pelo amor de Deus. E da esposa vai para mamãe ou para melhor amiga. E do Marcelo, irmãos, é assim. Infelizmente é assim. É só analogia, irmão Diácono Marcelo. E não para por ali, irmãos. Por isso que o Tiago fala assim, olha, a língua é como uma faísca que incendeia um bosque inteiro. É uma faísca. E nós não conseguimos segurar, refrear. Por isso que o Tiago fala assim, ó, se o tal consegue fazer isso, ele é o que, irmãos? Perfeito. Ele está falando isso aqui, irmãos, e ele está se colocando no lugar. Eu também preciso refrear minha língua. E ele escreveu essa carta 60 anos depois de Cristo. Quantas coisas esse homem vivenciou, quantas coisas esse homem viu, quantas coisas esse homem escutou. E ele lá na sua maturidade. Por isso, irmãos, que a maturidade na vida de uma família, de um casal, irmãos, o crescimento é coisa linda. O crescimento. Certa vez perguntava para mim, pastor Ana, mas qual que é o segredo para ficar tantos anos casado assim e amar a mesma mulher? Vocês querem saber ou não? E eu falei assim, não é a mesma mulher. A mesma mulher que eu conheci lá atrás com 16 anos, era uma menina. Era uma menina. E eu também não sou o mesmo homem. Era um menino. Mas com o tempo a gente foi amadurecendo, e se conhecendo, e se tolerando, e se amando. E tendo respeito dia após dia, mais e mais. Hoje, com 36 anos de casado, é claro que ela ama a Flor, mas ela prefere, eu vou falar isso aqui, e eu também prefiro isso, prefere a minha presença do que um buquê de flor. E assim é eu com ela. Por isso que eu não deixo ela posar na casa de ninguém, irmãos. Pode pedir para posar, fala, não. Aquele dia foi uma exceção e ela falou que ia, né? Porque a pastora sabe. Então, irmãos, é isso. Esses dias eu vi o Miqueias abrindo a porta para Jennifer, né? A porta do carro, não era a porta da casa, a porta do carro. Mas vai chegar um momento que não é a porta do carro. Vai chegar uma maturidade muito além disso, que não é simplesmente abrir uma porta do carro, mas é a presença, estar juntos. É isso.
saber, irmãos, meu Deus do céu, passa o tempo, você vai passando o tempo, pastor Ana, e você vai aprendendo um com o outro, e ela conhece, eu conheço ela quando ela não está bem, e ela conhece eu quando não estou bem, e às vezes que eu chego meio, né, com o beição, assim, parece uma tromba de elefante, sabe o que ela faz? É esse é o que o Miquel fala. Tem vezes que ela faz isso, não é todas as vezes, mas tem vezes que ela faz isso. Ela senta do meu lado, pega na minha mão, né? Se encosta em mim, ou faz eu deitar no colo dela e fica ali. Só isso. Já basta, irmãos, para ir tudo. Sabe aquela tromba que está assim? Ó, acaba a tromba, acaba tudo. É isso. É dessa forma. Por que eu falo, irmãos, que muitas das vezes nem palavras a gente troca? Porque às vezes palavras, irmão, quando o esposo ou a esposa fala assim, deixa eu quietinho um pouquinho, ou às vezes nem fala, ela quer ficar aqui um momentinho. Ele quer ficar aqui um momentinho quietinho. Daqui a pouco desaparece tudo e volta tudo ao normal. E às vezes quando eu vejo que ela está quieta, e às vezes ela deita, né? E quando está no final de semana, e às vezes eu deito lá para os pés. E daí sabe o que eu faço? Eu fico pegando os dedos do pé dela. É simples, uma coisa simples. E daqui a pouco vou levantar, meu velho, minha velha, meu amor, meu bem, vou levantar, pai, vou fazer um cafezinho para nós, vou fazer isso. E pronto, irmãos. É isso. A vida nossa, irmãos, é tão simples de viver e é tão maravilhosa de viver. Nunca pronuncie palavras nenhuma negativa contra alguém, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós proferir algumas palavras, você já imaginou? Quantos anos tem, filha? 12 anos. Você já imaginou, irmãos? Tem 12 anos, mas daqui 6 anos, ela terá 18. E ela pode ser uma grande empresária. E eu e você, sabe o que fazer? Trabalhar para ela. Você já imaginou isso? E é isso que muitos não põem na balança. Ah, o fulano, filha de tal, ah, o filho de tal, e fala isso, fala aquilo. Irmãos, amaldiçoa até o rasto. Mas amanhã ou depois, aquele que ele falou, é patrão do filho dele, é patroa da filha dela, e assim por diante. Por isso que temos que vigiar com nossa língua, vigiar com nossa boca, vigiar no último, irmãos. Eu tinha tantas coisas escritas aqui, eu nem busquei aqui, mas eu quero orar com você. Fique de pé. Coloca para mim Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Olha. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que de mim procede, diz que, irmãos, o Senhor. Toda ferramenta, toda língua, tudo aquilo que pronunciaram contra você, contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua família, não vai prosperar. É o Senhor que te justifica. Romanos 8, 33 ou 35 fala dessa forma: quem condenará? Quem vos condenará? Se é o Senhor que justifica. Se é o Senhor que justifica a tua vida, ninguém pode condenar, irmãos.
Eu não sei o que já ouviu. Eu não sei o que já pronunciaram contra a tua vida. Mas eu queria nesse momento orar por você. Eu queria fazer essa oração juntamente com você. Você que foi vítima, atingido por palavras negativas, eu queria chamar você aqui na frente. E orar junto com você. Você que alguém pronunciou palavras contra você. Talvez seja pai, talvez seja mãe, talvez seja pastores, mas pastor, sim. Talvez seja alguém, né? Eu queria chamar você aqui na frente e queria orar com você. Tem alguém que se foi vítima disso? Não tem ninguém? Tem uma pessoa. Isso, venha sem medo. Venha sem medo. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda palavra. Tudo aquilo que pronunciaram contra o teu ministério, contra a tua família, contra o teu lar, não vai prosperar. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, não prosperará. É o Senhor que conhece o teu coração. É o Senhor que conhece o esforço de você. É o Senhor que conhece o teu íntimo. E é Ele que vai te justificar, é Ele que te justifica. Jesus falou dessa forma em Mateus 12, 34, 36. Que por nossas palavras seremos justificados e por nossas palavras seremos condenados. Mas nessa noite o Senhor, os céus, está justificando a tua vida. Nessa noite o Senhor, os céus, está justificando o teu lar. Está justificando a tua família, o teu ministério. Tome posse disso. Toma posse disso nessa noite. Isso, Pedro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu tomo as palavras do presbítero Zé. Sinto o Espírito Santo te tocar. Sinto o Espírito Santo nesse momento te abraçar, chamando você de filho e de filha. Tudo aquilo que foi pronunciado contra você, contra a tua família, cairá por terra nessa noite. Cairá por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você, meu irmão, você, minha irmã, você jovem, você criança, é mais que vencedor. É mais que vencedora em Cristo Jesus. Saia nessa noite com a vitória, com a posse de filho, de filha, que o Senhor vai te exaltar, que o Senhor te justificará. Você não precisará postar nada na internet. Você não vai precisar postar nada no Facebook, no Instagram, no teu status, não. Ah, fui injustiçado, não. É Deus que vai te justificar. É Deus que vai espalhar teu nome. É Deus que vai fazer o teu nome voar. Aleluia. As nações ouvirão o teu nome. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essa cidade saberá quem é você. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Essa cidade será pequena para aquilo que o Senhor tem para você, para o teu lar. Palavras que o inferno pronunciou, palavras que o inferno colocou no coração de alguém inflamado pelo inimigo, cairá por terra nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Você é um servo, uma serva, justificado nessa noite, pelo poder da palavra, pelo poder do sangue, pelo poder dos nomes do Senhor Jesus. Nós declaramos toda palavra proferida de maldição por terra, toda palavra proferida contra a tua família, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. É no teu nome, Jesus, é no teu nome, Jesus, é no teu nome, Jesus. Toda palavra, tudo aquilo, Senhor amado, que mesas reuniram, Senhor amado, e proferiram o nosso nome, proferiram o ministério do teu servo, proferiram o ministério da tua serva, proferiram, Senhor amado, as escondidas,
às escondidas dos olhos do homem, mas não dos teus olhos, Senhor amado. É nessa noite, Jesus, é nessa noite nós declaramos a bênção, a vitória, como chamas, Senhor amado, de fogo. Teus olhos pronunciaram, Senhor, os teus olhos viram, Senhor, ó Deus, que aquilo que foi feito às escondidas, mas os céus revelará, os céus revelará. Ah, Deus querido, o teu filho, Senhor, há de testemunhar, a tua filha há de testemunhar da bênção recebida do Senhor, da virada de cativeiro, Senhor, assim como o Senhor fez na vida de Jó. O Senhor há de fará por nós, o Senhor há de fazer por nós, o Senhor há de fazer por nós. Faz no meu lar, faz na minha família, Senhor. Não desiste de nós, não desiste do nosso ministério, Senhor amado. Não desiste do nosso lar, não desiste de nós, Jesus. Nos cobre com teu sangue, nos cobre com tua graça, nos cobre com tua graça, Jesus querido. Toma esse homem, toma essa mulher, toma esse jovem, toma essa criança, Senhor amado, nessa noite. Restitui o casamento, restitui a aliança, restitui, Senhor amado, a família, ó Pai. Oh Espírito Santo maravilhoso, Espírito Santo maravilhoso é o Senhor que nos sustenta. Espírito Santo, abraça-nos nessa noite, abraça-nos nessa noite. Recebe aí o consolo, recebe aí o consolo do Espírito Santo, recebe o consolo do Espírito Santo, recebe o abraço, recebe o refrigério do Espírito Santo nessa noite, e saia daqui declarando: somos muito mais que vencedores, somos muito mais que vencedores, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ah, meu Deus, nós cremos piamente, Senhor amado, na tua palavra, cremos piamente na tua palavra, Senhor, conforme, ó Deus querido, Deus vivo, o Senhor tem falado conosco. Aqui está uma geração, Senhor, que é a geração do arrebatamento, a geração do arrebatamento. Então por isso usa, Senhor, usa cada um dos teus filhos, Senhor amado, como canal de bênção. Não deixe o inimigo, Senhor amado, ó Deus querido, colocar no coração, na mente, Senhor amado, ó Deus querido, que não vai vencer, que não vai conseguir, que não vai avançar. Ah, Senhor amado, toma a vida desse homem, toma a vida dessa mulher, faz uma reviravolta, Senhor, restitui os negócios, restitui, Senhor amado, tudo aquilo que o inimigo, Senhor, tentou tomar, Senhor, tentou, Senhor amado, tirar das nossas mãos, Senhor. Ah, Senhor, restitui nessa noite, porque assim nós cremos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E amém, Jesus. Pode voltar para os seus lugares. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem sairá daqui nessa noite com a vitória das mãos do Senhor Jesus? Amém, Jesus. Que o Senhor venha abençoar a tua vida de uma forma gloriosa. Amanhã teremos a oração, o turno da oração. Quarta-feira é o culto da graça, onde o Senhor tem nos alcançado, irmãos. Cada quarta-feira o Senhor tem nos alcançado de uma forma gloriosa. Quarta-feira. Oi? Olha, agora quarta-feira, a última quarta do mês, será o culto com as mulheres. Venha, mas só para as mulheres? Não, para eu, para você também. Amém? Nós homens, os jovens, vem aqui prestigiar o trabalho com as irmãs e receber as bênçãos do Senhor Jesus. Amém? Se coloque em pé todos, nós vamos encerrar. Pedido do pastor, toda a liderança fica aqui um pouquinho, ao término do culto. Não vai ainda para casa, toda a liderança fica aqui para a gente ter um dedinho de prosa. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Estenda as mãos assim. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos. E só quem ouviu a palavra e vai guardar no seu coração e a praticar e refrearmos a língua, diz amém. Evangelho puro, nosso destino, viva
Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana em nome do Senhor Jesus. Dá um abraço nesse crente do teu lado, uma paz do Senhor, um sorriso bem gostoso.